Fala, galerinha do bem e do mal! Vamos lá, vamos fazer agora a parte de fórmulas. Como é que é essa parte de fórmulas? É a leitura de como está representada as fórmulas e os cálculozinhos que tem por trás dela. Então, nós temos a fórmula molecular, a fórmula mínima, a percentual e o conceito do... Vamos ver dos conceitos aos cálculos que envolvem essas fórmulas, beleza? Então, partiu! Parte 1, conceitos fundamentais. Definição de fórmula molecular, fórmula mínima e fórmula percentual. Para isso, eu preciso falar com você como você vai fazer a fórmula molecular a partir de uma fórmula de bastão, porque essas moléculas podem aparecer aí para você nas provas. Seguinte, toda vez que tu vê uma molécula dessa daí com bastãozinho, eu vou dizer para você o seguinte: você vai apontar para mim coisas que eu vou fazer aqui na de baixo. Olha só, toda vez que aparecer essa bichinha, cada ponta que não tem nada tem um carbono. Beleza? Então, os carbonos aí. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. E aprenda uma coisa. O carbono sempre está fazendo 4 ligações. Quantas ligações você está vendo ele fazer aqui? Uma, não é isso? Então, você vai completar o resto com hidrogênio. São quantos hidrogênios aqui? 3. Aqui, tem 2 ligações. Então, quantos hidrogênios aqui? 2. Aqui, ó, H1, 2, 3. Fazendo as 4 ligações. Então, o que você tem aqui? Você tem aqui um CH3, aqui um CH2, aqui um CH e aqui um CH3. O que você vai fazer agora? Você vai contar. Quantos carbonos? C4. Quantos hidrogênios? 3, 6, 7, 8, 9. Né? Então, aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Essa é a fórmula molecular. Professor, faz outro para mim? Faço. Olha esse daí. O que a gente vai fazer? Cada pontinha que não tem nada tem o quê? Tem carbono. Então, eu estou pintando as pontinhas que não tem nada com o quê? Com carbono. Tudo bem? Quantas ligações o carbono tem que estar fazendo? O carbono tem que estar fazendo 4. Ó. 1, 2. Então, aqui tem um H2. Tá? Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui tem um H. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai ter um H. Aqui, ó. 1, 2. Então, aqui vai ter um CH2. Aqui, ó. 1, 2, 3. Então, aqui vai ter um CH. Então, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, temos aí quantos carbonos? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, C5. H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, H10. E quantos oxigênios? 1, 2, 3, 4. Então, 4 oxigênios. Essa é a fórmula molecular a partir da fórmula de bastão, tá bom? Então, fica aí, porque isso aí pode aparecer para vocês. Então, fica essa dica do coração. Então, isso aqui é uma dica do Cleitão. Aqui, ó, dica do Cleitão. Beleza? Uma dica do Cleitão. Vamos lá. Agora, a fórmula molecular. Ela indica um número real de átomos que tem presentes dentro da molécula. Por exemplo, a glicose. Ela tem o que aí, ó? Ela tem 6 átomos de carbono. Ela tem 12 átomos de quê? De hidrogênio.
e ela tem 6 átomos de quê? De oxigênio. Então, é a quantidade real de átomos, tudo bem? E reflete a composição exata da unidade da estrutura isolada. Então, quando eu vou pegar uma molécula de glicose, ela vai ter exatamente essa quantidade de átomos aí. Aí, ó, tem uma moléculazinha aí em cima, né? Para a gente poder fazer também. Vamos lá, aqui, ó. Carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, C6. Agora, olha só, esse aqui está fazendo 3 ligações, ó. Esse está fazendo 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse também aqui está fazendo 3 ligações, um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 3 ligações, então, um hidrogênio. Esse aqui está fazendo 2 ligações, então, 2 hidrogênios. Hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, H o quê? 12. Oxigênios. Quantos oxigênios? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aí também o quê? 6. Nós temos aí também 6 oxigênios. Então, essa aqui é a fórmula de quem? Da glicose. É a fórmula molecular. Eu trouxe ele aqui de cima, para você ver também que ele poderia dar uma moléculazinha para você. Mas uma vez que tiver a fórmula molecular, você usa. Beleza? Agora, quando a gente vai trabalhar com fórmula mínima, o que acontece? A fórmula mínima é uma fórmula empírica. Ela indica a menor proporção em números inteiros dos átomos. Como assim? Ela é obtida quando você simplifica. Por exemplo, dá para eu simplificar a glicose? Dá. Dá para dividir todo mundo por quanto? Dá para dividir todo mundo por 6. Quando eu faço isso, a glicose vira o quê? CH o quê? 2O. Essa aqui é a fórmula molecular e essa aqui é a fórmula mínima. Beleza? E elas têm um fator de quanto entre elas? De 6. Tudo bem? Então fica aí para você a ideia de que a fórmula molecular, a partir da fórmula molecular, eu posso chegar na fórmula mínima desde que os números sejam divisíveis. Tudo bem? Então essa é a fórmula mínima. E temos a fórmula percentual. Ok? Geralmente a fórmula percentual já está embutido a ideia que ela é de massa-massa. É relacionado à massa. Beleza? Indica a composição centesimal da substância, ou seja, a porcentagem em massa de cada elemento químico, presente dentro da estrutura. Como é que a gente pode fazer, né, um passo a passo aí para converter a fórmula molecular em fórmula percentual? Primeira coisa, antes de tudo, a gente tem que relembrar o conceito de massa molar. Qual é a massa molar do carbono? Está aqui, ó, 12. Ok? Qual é a massa molar do hidrogênio? 1. Qual é a massa molar do oxigênio? 16. Então, isso vai dar para a gente o quê? Isso vai dar para a gente a parte da massa do cara relacionado a 1 mol. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para frente. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a fórmula percentual do metano. Como é que eu vou fazer a fórmula percentual do metano? Quanto de metano eu tenho aqui? Eu tenho 1 carbono, certo? Então, como é que eu vou fazer a massa molar dele? A massa molar vai ser 1 vez a do carbono, que vale 12, mais 4 vezes a do hidrogênio, que vale 1. Isso vai dar o quê? 12 gramas de carbono mais 4 gramas de quê? De hidrogênio. Então, a massa molar vai dar um total de quanto? De 16 gramas por o quê? Por mol de CH4. Tudo bem? Cálculo de massa molar normal. Só que com um detalhezinho agora.
eu posso fazer a fórmula percentual. Como é que eu determino a fórmula percentual? Vai ser a massa da parte pela massa do todo, vezes 100. Isso vai dar a fórmula percentual. Qual a massa de carbono? Qual a massa de carbono? 12. Então, o percentual do carbono vai ser o quê? 12 dividido por 16 vezes 100. Então, o percentual do carbono vai ser de... Aí a gente vem e faz. 12 dividido por 16 dá 0,75 vezes 100. Vai dar quanto? 75. Qual o percentual do hidrogênio? Vai ser o quê? 4 dividido por 16 vezes 100. Né? Isso dá quanto? 0,25. Então, o percentual do hidrogênio, vai ser quanto? Vai ser de 25. Então, a nossa fórmula fica C, 75%, H, 25%. Tudo bem? Então, é assim que faz. Então, primeiro, você faz a massa molar do carinha, né? E depois você faz o percentual de cada carinha em relação à massa molar. Ficou bem claro isso? Ficou bem claro? Você vai fazer sempre assim. Você sempre vai fazer primeiro a massa molecular e depois que você fizer a massa molecular, você faz a massa da parte que você achou pela massa molar e multiplica por 100. E aí dá a fórmula percentual bonitinha. Beleza? Agora é o seguinte, vamos para a segunda parte, né? Então a gente já sabe fórmula molecular, fórmula percentual e a fórmula mínima. Agora vamos para a parte dos cálculos, né? Como transitar entre os diferentes tipos de fórmula. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, para encontrar a fórmula mínima a partir da fórmula centesimal. São esses 4 passozinhos aí. Considere que sua amostra tem 100 gramas, e aí você transforma a porcentagem em gramas. Tudo bem? Depois, o que você vai fazer? Depois, você vai pegar o cálculo de mols, né? Como é que se calcula mols? Massa sobre massa molar. E vai calcular cada elemento. Vamos reverter o metano? Lembra lá como é que era o metano? C, 75%, H, 25%. Certo? O que ele mandou a gente fazer primeiro? Primeiro, ele mandou a gente considerar que a amostra fosse de quanto? De 100 gramas. Então, eu vou ter 75 gramas de quem? De carbono, e vou ter 25 gramas de quem? De hidrogênio. Tudo bem? Agora eu tenho que transformar, né? Eu tenho que transformar em mols. Como é que eu transformo em mols? Com a massa, vou colocar outra cor. Eu transformo em mols usando a massa molar. Como é que eu vou usar a massa molar? Vou dividir isso aqui por quanto? Por 12 e dividir isso aqui por 1. Por quê? A massa molar do carbono é 12 e a massa molar do hidrogênio é quanto? 1. Onde é que a gente olha isso, professor? Na tabela periódica. Então vamos lá. 75 dividido por 12. 75 dividido por 12. Vai dar C 6,25 e o H vai dar quanto? 25. Né? O H vai dar 25. O H vai dar 25, porque 25 dividido por 1. Então o H, oh meu Deus, o H vai dar 25. Beleza, então fiz o primeiro passo.
joguei a massa para 100. Fiz o segundo passo, transformei a massa em mol. Então, transformar a massa em mol. Depois eu divido pelo menor número encontrado. Qual é o menor número encontrado? 6,25. Dividido por 6,25. Então, vou dividir todo mundo por 6,25. O que vai acontecer? Quando eu dividir 25 dividido por 6,25, olha o que vai acontecer. Vai dar C1H4. Então, a minha fórmula mínima é CH4, a menor razão entre eles. Tudo bem? Gente, foi? Recapitulando. Então, eu pego a minha centesimal, jogo ela para quanto? Para 100 gramas. Então, vai ser 75 gramas e 25 gramas. Depois, eu divido pela massa molar. Qual a massa molar do carbono? 12 e do hidrogênio, 1. Aí deu quanto? Deu 6,25 e 25. E aí eu divido pelo menor número. Então, no caso, eu vou dividir por 6,25. Então, dá o quê? 6,25 dividido por 6,25. Esse vai dar quanto? Esse vai dar 4 e o carbono vai dar quanto? O carbono vai dar 1. Então, pronto. Tá aí. A forma como você transforma sistematicamente a fórmula percentual em fórmula o quê? Mínima. CH4. Sempre assim. Beleza? Então tá bom. Agora, vamos lá. Esse é o processo mais complexo que a química, que tem na química analítica, que requer transformar a fórmula percentual em massa molar real do composto. Para isso, a gente vai fazer os seguintes passos. Determinar a fórmula mínima usando a conversão da porcentagem para mols. Foi o que a gente fez. Depois a gente vai calcular o número N, o fator dividido a massa molar real pela massa molar da fórmula mínima. Então, esse primeiro passo aqui é transformar a fórmula percentual em fórmula o quê? Mínima. Esse segundo passo vai ser o quê? Vai ser pegar a massa molar da fórmula molecular e dividir pela massa molar da fórmula mínima. Fez isso, a gente vai ter esse N. Esse N é o fator de conversão. É aquele carinha que eu vou multiplicar por todo mundo. Tudo bem? Multiplicar o fator, vou pegar a fórmula mínima e vou multiplicar por esse N. Então, eu pego a fórmula mínima e multiplico pelo N. Vamos ver isso aí acontecendo para valer? Então, vamos lá. Fórmula mínima na fórmula percentual. Né? Fórmula molecular via fórmula centesimal. Primeira coisa, eu tenho carbono 40, hidrogênio 67 e oxigênio 53,3. Então tá bom. E me deram que a massa molar desse cara vale quanto? 60. Tá bom, vamos lá. Primeiro passo. Qual é o primeiro passo? C 40%, H 6,7%, O 53,3%. Primeiro passo é jogar para quanto? Para 100 gramas. Então, eu vou ter 40 gramas de carbono, 6,7 gramas de hidrogênio e 53,3 gramas de oxigênio. Certo? Primeiro passo. Tudo bem? Qual o próximo passo depois desse? Divido pela massa molar.
dos elementos. Professor, eu não tenho uma massa molar. Então, vamos lá. Qual é a do carbono? 12. Então, eu divido aqui por quanto? Por 12. Eu divido aqui por quanto? Por 1. E eu divido aqui por quanto? Por 16. Então, vamos lá. 40 dividido por 12. Dá 3. Dá 3,33, né? O C igual a 3,33. Aí eu vou pegar 6,7 dividido por 1. Então, 6,7 do hidrogênio. E eu vou pegar 53,3 e dividir por 16. Isso vai dar quanto? Isso vai dar O 33,33. Pronto, fiz isso. 33,125, tá? Pera aí, vamos pegar mais númerozinhos ali do carbono. Qual? 40 dividido por 12, tá? 33, 3, 3, 33, 3, 3, 33, 3, 3, certo? Então é o seguinte, agora divide pelo menor. Quem é o menor? 33,33, 125. Então, 33,33, 125, 33,33, 125, 3,33, 125, certo? Divide todo mundo por esse númerozinho aí. Então, vamos lá, dividindo 33,33333 por 33,33, 125. Esse aqui dá quanto? Carbono... Carbono dá C0006. Hidrogênio, 6,7 dividido por 3,33, 125. Isso dá hidrogênio 2,011. E o oxigênio dá quanto? 1. Pronto, temos a fórmula o quê? Temos a fórmula mínima. O que a gente faz agora? Segundo passo. Lembra qual era o segundo passo? Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar aqui. Será que é aqui? É. Qual é o segundo passo? É calcular as fórmulas moleculares para obter o tal do N. Então, vamos lá. Calcular as fórmulas moleculares para obter o tal do N. Eu já tenho a fórmula da massa molar do carinha. Então, eu vou calcular a massa molar da fórmula mínima. Quanto é que vale ela? Quanto é que é a fórmula mínima? CH2O. Não é isso? Que a gente determinou ali? Então, vamos lá. Primeira coisa, vai ficar como? 1 vezes 12, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 16. Isso dá quanto? 12 mais 2 mais 16. 12 mais 2 mais 16 dá 14 mais 16, que dá quanto? 30 gramas por mol. Essa é a massa molar da fórmula o quê? Mínima. Então, vou calcular o N. Quem é o N? O N vai ser a fórmula, a massa molar da fórmula molecular, a massa molar da fórmula molecular, a massa molar da fórmula molecular, dividido pela massa molar da fórmula mínima. Quanto é que vale esse N? Vai ser quanto? 60 dividido por 30. Tudo bem? 60 dividido por 30 dá quanto para gente? O N dá 2. O que eu vou fazer? Pegar a fórmula mínima, CH2O, e multiplicar todo mundo por quanto? E multiplicar todo mundo por 2. Então, vou pegar esse carinha aqui e multiplicar por 2, pegar esse carinha aqui e multiplicar por 2, pegar esse carinha aqui e multiplicar por 2. Então, vai ficar como? C2H4O2. Esse é quem? Essa é a minha fórmula molecular.
Então, determinando a fórmula molecular a partir da fórmula o quê? Centesimal. O que não pode faltar para fazer isso? Ele não pode, de maneira nenhuma, deixar de te dar a massa o quê? A massa molar e a fórmula o quê? Percentual. Entendeu como fazer? Fechou? Fechou o jogo? Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Qual é a fórmula? Determina a fórmula mínima do carifileno. Simples, né? A gente já viu. E essa a gente não precisa riscar. A gente só precisa contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, C, 15. Agora vamos para o H. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, contando de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, H, 24. Certo? Tudo bem? Foi? Então, essa seria a fórmula o quê? A fórmula molecular, que já dá pra gente a fórmula o quê? Mínima, porque esses caras não são o quê? Não são divisíveis. Confirmamos hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então tá aí, ó. A fórmula molecular acaba sendo, nesse caso, a fórmula o que também? Mínima. Beleza? Então, tá aí. Se aparecer a moléculazinha para você, tu já sabes o que fazer. Beleza? E aí ele colocou pra gente mais um exercíciozinho aí para a gente poder encerrar esse negócio. Os óleos essenciais utilizados na formulação de perfume podem ser extraídos de diversas plantas, como lavanda e citronela. Entre essas substâncias odorizantes que compõem esses óleos estão os compostos descritos a seguir. Aí ele deu a lavanda e deu a fórmula percentual da lavanda e deu a citronela e a fórmula percentual da citronela. E ele falou o seguinte: a análise de uma amostra de perfume determinou que seu principal componente químico, o óleo essencial, tem a massa molar de 154 gramas. Então, o principal componente tem a massa molar de 154 gramas por mol. Então, essa é a massa da fórmula o quê? Da fórmula molecular. Aí ele falou assim: com base nas informações, certifique-se a espécie vegetal a qual é extraído o óleo essencial e justifique sua resposta demonstrando o cálculo. Então, eu vou fazer só uma. Eu vou ver se esse cara aqui é o principal. Se a fórmula percentual bater na fórmula molecular, a gente, centesimal não molecular, a gente encerra esse. Senão, vai ser o outro. Tudo bem? Então, vamos lá. C77,5. H quanto? 11,5%. E O quanto? 10%. Qual a primeira coisa que você faz? Joga para quanto? Joga para 100 gramas. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, para a gente fazer junto. Beleza? Então, nós fazemos junto aqui a continha. Então, vamos lá. Primeira coisa, 77,5 gramas de carbono, 11,5 gramas de hidrogênio e 10 gramas de oxigênio. Vamos dividir por quem? Pela massa molar. 12, 1,
e 16. Então, vamos lá. Dividindo. 77,5 dividido por 12. Dá quanto? 6,40. Agora eu vou apagar para mim, antes não apagava. Vamos lá. 6,458. 6,45,8 carbonos. Hidrogênio. Hidrogênio é facinho, né? 11,5. Oxigênio. 10 dividido por 16. Dá quanto? 0,625. Oxigênio, 0,625. Qual o próximo passo? Você ainda lembra? Então, divide pelo menor. Então, divide pelo menor número. Qual é o menor número? Qual o menor número? Responde aí para mim. Respondeu de cabeça? 0,625. Então, eu vou dividir isso aqui por 0,625, vou dividir isso aqui por 0,625 e vou dividir isso aqui por 0,625. Tá vendo que é a mesma forma de fazer? Não muda a forma. Aqui a gente fez o quê? Dividiu pela massa molar dos carinhas. Pronto. Dividindo ali o carinha por 0,625. Bora lá, então? Carbono primeiro. Carbono primeiro. 6,458 dividido por 0,625 dá 10,33. Então, C é 10,33. Tá, agora vamos ao outro. 11,5 dividido por 0,625. Dá quanto? 18,4. Então, H, 18,4. E, por fim, o oxigênio igual a 1. O que você vai fazer? Você vai pegar e tentar aproximar. Vamos trazer aqui, ó. C 10,33, H 18,4 e O 1. Se a gente excluir aqui esses números que deram fracionados, vai ficar com quanto? C10, H18, O1. Será que esse aqui é a fórmula mínima? É a fórmula mínima. E será que essa fórmula mínima aqui já é a fórmula molecular? Vamos ver. Como é que eu faço para fazer a fórmula molecular aqui? Eu faço 10 vezes 12 mais 18 vezes 1 mais 1 vezes 16. Então, eu tenho aqui, ó, 120 mais 18 mais 16. Então, vamos lá, vamos ver aqui. 120 mais 18 mais 16. Deu quanto? 154. 154 gramas por mol. Ou seja, a fórmula mínima que nós achamos aqui bate com a fórmula o quê? Molecular. Então, o carinha, o princípio ativo que nós temos principal aí vai ser quem? A lavanda. Beleza? Tá vendo? A gente aplica. Professor, mas você acabou usando calculadora. Quando vai na prova, né, na escola, tal, os exercícios são mais práticos, mais para carrascudo, para preencher. Mas quando vai na prova, eles colocam os números mais redondos e os cálculos saem mais fáceis, beleza? Então, tá aí a forma de trabalhar com as fórmulas moleculares. Exercitem-se. Um abraço.